tema que a gente vamos abordar hoje é o batismo no Espírito Santo e com fogo. É uma bênção ou são duas realidades distintas? Trouxemos o nosso irmão Santino aqui para abrir a mente do pessoal e eu já quero saber aí do irmão Santino. Irmão Santino, o que é que você acha desse tema tão intrigante? Bom, a gente tem que analisar o que está escrito, né? Há duas linhas, há duas correntes de pensamento sobre esse assunto. Então, há uma divergência muito grande. Durante anos a gente vem vendo sobre isso. Só que o que a Bíblia fala, é o que o Senhor falou, o que a Bíblia fala, realmente fala. Ela é um batismo de dois estados ou de um só? Bênção e juízo ou somente de bênção? Analisando o texto, fazendo comparações, uma análise melhor, a gente entende que é juízo, o fogo. E agora? Mas eu sou pentecostal do mesmo jeito. Que associa aí essa questão aí de ser pentecostal e esse batismo com fogo não ser o que a maioria dos pentecostais defende. Dizem que o batismo com fogo é o mesmo batismo do Espírito Santo. Até muitos dos irmãos eles fazem a exegese do texto lá de Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3, né? Que fala que viram chamas como que de fogo, não é como de fogo, né? Como que de fogo. Algumas outras traduções também vai trazer a alusão da palavra igual a fogo ou comparado ao fogo, não que era um fogo realmente. A gente vai, ao decorrer do vídeo, a gente vai ver isso aí. Glória a Deus. E você, o que é que acha? Será que acha que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é juízo ou é uma bênção? Baseado no contexto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, irmão Santino, como é que a gente pode enxergar esse batismo? Bom, é fato que o texto ele não é só feito de versículo. A gente olhando ali, dá-se a entender que batismo com fogo, o Espírito Santo e com fogo é uma coisa só. Só que aí a gente tem que analisar o contexto em si, para que a gente veja a realidade do texto. Ou seja, isso chama de contexto direto. Fazer uma leitura direta do texto. Então a gente tem que analisar o texto e o contexto em si para a gente chegar à conclusão, né? Muitas das pessoas fazem, como o senhor falou, uma exegese direta. Ou seja, ela joga direto para Atos, falando desse fogo. Mas se analisarmos bem, até abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o 12, ele vai nos mostrar algo interessante. O que ele mostra? Ele mostra que é o início do ministério de João. Então João ele vem para quê? Ele vem para anunciar a vinda do Messias e preparar o caminho para o Messias. Então ele está ali pregando para umas pessoas que estão ali se arrependendo. A gente pode ver ao decorrer do texto que fala aqui: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinha do Jordão, e eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então note uma coisa, Diego. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente faz uma análise de que João ele está preparando o caminho para o Senhor. E muitas pessoas vinham ter com ele, pessoal de Jerusalém e da circunvizinhança. Ao notar que muitos dos fariseus vinham ter com ele também, ele um pouco que muda o sermão dele. Arrependei-vos é para aqueles que necessitavam e estavam ali realmente de coração aberto. Quando ele vê que os fariseus vêm chegando, ele fala o quê? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, ele agora está pregando para dois tipos de pessoas. Não é somente para um tipo de pessoas, para os arrependidos, mas para aqueles que estão de coração endurecidos também, como os fariseus e saduceus. E ele começa a indicar o que realmente é o fogo. Vamos lá. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, ele está falando, além de vocês se arrepender, vocês têm que demonstrar aquilo ali.
Não é só porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos, não. Note que ele fala que a gente tem que produzir frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado, raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí ele já dá o fogo, né? Isso, ele já dá o primeiro entendimento do que é o fogo. Então, ele ali começa a falar, se vocês não se arrepender, do que vocês estão fazendo e não produzir fruto do que estão fazendo, demonstrar o que é arrependimento, vocês serão como a árvore que não produz bom fruto e será arrancada e lançada ao fogo. Agora note o que ele vai falar. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem Bíblia que traz um pequeno emblemazinho aqui, que ele traz a intenção de que é em. A palavra ali no grego é en, ele traz como... Caipiri. En caipiri. Isso. Ele traz como en, ou em, como e em. Então seria mais ou menos aqui, ser batizado com o Espírito Santo e em fogo. Então a gente já traz a essa alusão, né? E o fogo aqui é de juízo. Quando ele começa a batizar as pessoas, nós, como estudante da Bíblia, muitas das vezes temos um entendimento que aquilo que João Batista está fazendo é novo. Então muitas pessoas vinham ter com ele, mas não é. O batismo, a etimologia da palavra batismo, ou baptismo, que quer dizer emergir ou mergulhar, eles já faziam isso antigamente, antes de João fazer, como rito de purificação. Os judeus faziam isso. Se uma pessoa se converte ao judaísmo, então ela ainda é impura. E é necessário que fazer essa circuncisão e passasse pelas águas para que ela arrependesse do que ela tinha feito antes e fosse limpo. João pega uma temática dos fariseus, e aplica ali. Ele está batizando aqueles que vêm se arrepender. Então, para os fariseus, aquele ali não é novo. João capítulo 1, versículo 19 para frente, vai dar um indício de que muitas pessoas vinham ter com ele e perguntavam se ele era o Cristo, porque ele estava batizando. E é tanto que João é o único que coloca tanta negativa, né? No Batista. Isso. O evangelista João, ele coloca muita negativa ali no Batista, porque quando os fariseus perguntam, tu és o Cristo? Ele diz não. Tu és Elias? Ele diz não. Exatamente. Então você vale tanta negação de João. Isso, porque o que importa é que eu diminui e ele cresça, né? Essa é a ideia de João. É isso que a gente tem que ter consciência, que a gente diminui e que o Senhor cresça. Ele vem preparar o caminho. Então, a partir do momento que ele começa a anunciar, a pregar ali, ele dá a intenção que o Senhor ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. As mesmas pessoas, no caso, na primeira leitura que a gente tem, a gente identifica que esse batismo é um único batismo. Isso. Que vai batizar uma única classe de pessoas ali, com o Espírito Santo e com fogo. Há uma linha de pensamento que pensa desse jeito. Há uma linha de pensamento que ela pensa que a partir do momento que Jesus batizar com o Espírito Santo, ela vai batizar com fogo também, denotando que é o quê? O poder. Mas aí a gente vemos o quê? O Espírito Santo, ele é purificador. O Espírito Santo, ele dá o poder. O Espírito Santo, ele dá os dons.